Com o novo teto orçamentário na Fórmula 1, muita gente tem falado que as equipes grandes podem começar a cair um pouquinho mais no grid ali da categoria e as equipes pequenas podem começar a aparecer um pouquinho mais. Apesar disso, Toto Wolff, o diretor da Mercedes, não falou bem isso. Na verdade, ele disse que o novo teto orçamentário pode até mesmo ajudar a equipe. E é justamente sobre isso que é esse vídeo aqui. Mas antes, já deixa o seu like aqui embaixo, ativa o sininho para todas as notificações e se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito. Além disso, se você tem interesse em apoiar a Hora do Piloto, é aqui embaixo, gente, na descrição tem um link para você poder apoiar esse canal. Mas fique ligado, porque chegou a Hora do Piloto! Fala, piloto! Eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há quase 9 anos, e as equipes que sempre tiveram mais sucesso ali na Fórmula 1, as que foram mais bem-sucedidas, sempre foram as que gastaram mais na categoria, principalmente nos últimos 15 anos. E por conta disso, e também para tornar a categoria ali, a Fórmula 1 mais sustentável, foi decidido que vai ter um novo teto orçamentário na Fórmula 1, que vai barrar as equipes de gastarem mais do que 145 milhões de dólares todos os anos na categoria. E com isso, as equipes que tinham um orçamento maior do que isso vão precisar começar a conter gastos. E, gente, vocês não fazem ideia do quanto uma equipe de Fórmula 1 gasta por ano ali na Fórmula 1 antes desse teto orçamentário. A Mercedes, por exemplo, chegava a gastar mais de 500 milhões. Gente, é muita coisa. E é muito mais do que realmente tá aí no teto orçamentário. E as equipes menores vão acabar não precisando regular ali os seus gastos e tudo mais e podem ter uma certa vantagem, já que estão ali com procedimentos que demandam menos gastos do que essas equipes maiores da Fórmula 1. Apesar disso, a Mercedes acredita que isso não vai influenciar no desempenho da equipe. Toto Wolff, na verdade, diz que isso pode ser muito bom, que é muito interessante que uma empresa passe ali por momentos de entender de onde vêm os gastos, de como que acontecem esses gastos e simplificar os processos, porque simplificando esses processos, a equipe pode entender onde ela realmente estava perdendo dinheiro antes, mas continuando com o mesmo desempenho nos anos anteriores. Então, segundo o Toto Wolff, isso pode ser até mesmo muito bom para a Mercedes realmente. Entretanto, uma das principais vantagens do poder de compra na Fórmula 1 está no desenvolvimento do equipamento dos anos posteriores, ou então desse ano mesmo, só que no futuro ali, no final do ano. Como, por exemplo, o desenvolvimento de algumas partes do carro, de algumas peças do carro. E muitas vezes, as equipes que têm mais dinheiro para gastar na Fórmula 1 utilizavam até mesmo de alguns funcionários que ficavam disponíveis para começar a desenvolver tecnologias que só seriam utilizadas num longo prazo, coisa que não vai acontecer mais agora na Fórmula 1. Isso porque agora com o novo teto orçamentário, as equipes vão precisar identificar quais são as partes mais importantes no desenvolvimento do carro. E identificando essas partes, elas vão precisar ter apenas um plano. Elas precisam acertar de primeira, não podem ter um plano a mais do que o outro, porque se tiverem algum outro tipo de plano, alguma outra abordagem além da primeira, isso vai ser dinheiro gasto à toa, porque no final das contas, elas vão poder utilizar apenas uma das abordagens, a abordagem que sair melhor no desenvolvimento do carro. E dessa forma, a outra que não for utilizada vai acabar realmente sendo jogada no lixo, vamos dizer assim, e foi dinheiro gasto à toa desse teto orçamentário. Isso era muito comum, muitas vezes as equipes olhavam para um carro que tinha um certo problema específico e criavam diversas abordagens, elas iam desenvolvendo diversas formas para tentar solucionar esse problema. E agora com o novo teto orçamentário, isso vai praticamente se tornar impossível na Fórmula 1. Além disso, vai ter a nova restrição nos túneis de vento da Fórmula 1. E dessa forma, as equipes que forem tentar testar peças no túnel de vento vão realmente ter que chegar ali já sabendo mais ou menos como que vão ser essas peças, porque agora não é mais possível testar o carro durante 24 horas no dia, porque tem essas novas restrições ali para cada equipe da Fórmula 1 e segundo qual foi a posição no campeonato anterior que a equipe participou ali. Por exemplo, a Mercedes tem menos tempo no túnel de vento do que as outras equipes do grid, isso porque ela se tornou campeã no ano passado. Apesar disso, Toto Wolff já falou que antes mesmo do início desse teto orçamentário, a Mercedes já havia solucionado esse problema. Isso porque a Mercedes tem como cultura, como princípio, ser o mais eficiente possível. E dessa forma, a equipe sempre focou em apenas uma solução, em apenas uma abordagem para um dos problemas. Nunca fez questão de desenvolver 2 ou 3 abordagens para o mesmo problema para depois testar qual era melhor. Na verdade,
conversando com os engenheiros, os desenvolvedores do carro ali, ela sempre percebia qual era a melhor abordagem e focava apenas nessa abordagem. E dessa forma não gastava dinheiro à toa e conseguia ter o melhor desempenho nas pistas também. Entretanto, além do teto orçamentário, além dessa questão do túnel de vento, ainda tem a questão do novo regulamento técnico dos carros, que foi postergado para o ano de 2022, mas que já está chegando. Isso é bem complicado, pessoal. Até porque nesse ano as equipes vão sim precisar desenvolver o carro de 2021 para continuarem sendo competitivas nesse campeonato desse ano agora. Apesar disso, também vão precisar sim desenvolver o carro de 2022, iniciar esse desenvolvimento. E galera, tá tudo sob o teto orçamentário também, ou seja, a equipe vai precisar identificar qual que é a melhor ali opção, se é continuar desenvolvendo o carro de 2021 ou então começar o carro de 2022, como que vai ser essa divisão. E cada equipe já decidiu, ou pelo menos vai começar a decidir aí no decorrer do ano, como que vai ser essa questão, como ela vai dividir esses gastos entre o carro do ano que vem e esse carro desse ano agora. Mas Toto Wolff, apesar de ter falado que isso acontece todo ano, que eles precisam sim identificar ali como vão dividir os gastos entre um ano e o outro, esse ano de 2022 vai ser diferente, porque é um novo regulamento técnico. O carro é totalmente novo e, portanto, seria necessário mais gastos, mais dinheiro para desenvolver esse carro. Mas apesar disso, Toto Wolff já disse que é só uma questão de saber focar, onde vai ter maior desempenho. Como que vai ser? Por exemplo, no ano de 2020, o ano passado, o W11 era tão melhor do que os outros carros do grid que foi possível começar a desenvolver o carro desse ano, mais ou menos ali no meio da temporada. E com certeza eles já começavam ali no ano passado a desenvolver o carro de 2022 também. Porque até o dia 31 de dezembro, todas as equipes tinham liberdade de gastar o quanto elas quisessem, não tinha teto orçamentário até esse dia. Isso só começou, essa questão do teto orçamentário, a partir do dia 1º de janeiro, ou seja, até o dia 31 de dezembro, as equipes podiam gastar o quanto quisessem. Ou seja, as equipes que têm mais dinheiro, sim, já tem um carro de 2022 um pouco mais desenvolvido do que as equipes que têm menos dinheiro, muito provavelmente. Mas as equipes do meio do grid ali, por exemplo, Aston Martin, Alpine, já tem falado que elas esperam se beneficiar, pelo menos em um médio e longo prazo, desse novo teto orçamentário, porque essas equipes já eram bem enxutas ali, os gastos eram bem enxutas, para que eles fossem o mais eficientes possíveis. É claro, por exemplo, a Force India, apesar de não ter tido um financiamento muito grande nos últimos anos, ela sempre foi bem eficiente, conseguia resultados bem satisfatórios, bem interessantes. Agora essa Force India é a nova Aston Martin. Apesar disso, esse mesmo recurso aí que ela utilizava antes, como ela já era bem enxuta antes mesmo de se tornar Aston Martin, essa cultura vai continuar apenas. E ela não vai precisar fazer muitas alterações ali na forma como a equipe lida nas corridas. Outra equipe que também é assim é a Alpine. Marcin Budkowski, por exemplo, que é o diretor executivo dessa equipe, já falou que o interesse da equipe, como não tinha muito financiamento ali de empresas, sempre foi ser o mais eficiente possível com os gastos que a equipe tinha. Inclusive eu falei mais um pouco sobre isso, sobre essa questão aí de algumas equipes que poderiam ter um pouco mais de facilidade com essa questão do novo teto orçamentário, quais são as consequências gerais desse teto orçamentário, e inclusive foi falado por Zac Brown. É um vídeo que eu falo justamente sobre o que Zac Brown acha sobre isso, o diretor da McLaren. Se você quiser assistir esse vídeo, é só clicar nesse card aqui em cima. Mas voltando ao assunto, para finalizar ali a entrevista, Toto Wolff começou a falar sobre como ele apoia esse novo teto orçamentário. E é até interessante, né, gente? Porque a Mercedes, como gastava muito com seus carros, aparentemente ela não iria apoiar esse teto orçamentário. Mas ela apoiou sim. Toto Wolff apoiou o novo teto orçamentário. E ele disse que era importante sim que isso acontecesse para que a Fórmula 1 continuasse sendo sustentável, porque entre os 10, 15 últimos anos ali na Fórmula 1, isso começou a se tornar insustentável, todos esses gastos, tudo que as equipes gastavam, como que ela fazia, isso começou a se tornar insustentável. A gente já pensou R$1 bilhão em um ano de desenvolvimento ali na equipe Mercedes? Gente, isso é muito dinheiro. Então assim, ele disse que realmente apoiou isso, que isso vai ser bem bacana, principalmente para as equipes menores, e que ele espera que tenha maior igualdade no grid ali da Fórmula 1. Mas também ele disse
que acredita que a Mercedes vai passar por isso com muita tranquilidade nos próximos anos. Mas o que você acha disso? Você gosta do novo teto orçamentário da Fórmula 1? Você concorda com isso? As equipes poderem gastar só até 145 milhões de dólares por ano, diminuindo muito os gastos das equipes em desenvolvimento e tudo mais? O que você acha disso? Comenta aqui embaixo a sua opinião. O que eu penso é que é muito bacana para a Fórmula 1 e eu acho que sim, vai solucionar diversos problemas, ainda mais com o início desse novo regulamento técnico para o ano de 2022. Apesar disso, eu tenho a opinião, eu acredito que seria mais interessante ainda se nenhuma equipe pudesse ter começado a desenvolver o carro de 2022 antes do novo teto orçamentário. Mas não aconteceu. E aí fazer o quê, né, gente? Não tem muito o que fazer. Então, provavelmente, em médio e longo prazo, as equipes menores do grid, as ali do meio do grid para trás, vão começar sim a chegar nas equipes grandes, porque elas sempre tiveram assim muito mais preocupação em ser o mais eficientes possíveis do que a Mercedes, Ferrari e outras equipes ali da frente do grid. Então, gente, eu acredito que no médio e longo prazo isso vai sim surtir mais efeito na Fórmula 1, mas no curto prazo, principalmente no ano de 2022, é possível sim que as equipes que tenham gastado mais, tinham mais dinheiro para gastar na Fórmula 1 até o dia 31 de dezembro, tenham carros melhores sim. Mas com certeza já é um passo inicial para uma Fórmula 1 mais igualitária. Eu só espero que a categoria continue sendo uma categoria de construtores e não se torne uma categoria praticamente com carros iguais ali na pista. Isso já não é muito interessante. Eu gosto da categoria da Fórmula 1 justamente porque cada equipe constrói seu carro com as suas particularidades, os seus novos desenvolvimentos e tudo mais. Mas eu acredito que o DNA da Fórmula 1, que é justamente esse, de equipes construtoras, vai continuar. Ela tem continuado sim nesse ano de 2022, ela vai continuar nos próximos anos, isso já é bem bacana e é o que eu realmente gosto da Fórmula 1 e que eu espero realmente para os próximos anos. Eu quero ver as equipes lutando ali juntinhas, mas todas inovando cada vez mais. Eu curto demais isso e os pilotos com certeza também gostam bastante dessa questão. Mas enfim, se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever aqui embaixo no canal, é o botãozinho vermelho e o sininho também para todas as notificações para você não perder vídeo novo aqui do Hora do Piloto. Além disso, se você ainda não curtiu esse vídeo, já deixe seu joinha aqui embaixo, isso ajuda demais esse canal, fortalece muito a gente e também compartilhe esse vídeo com pelo menos um amigo seu para que ele possa conhecer o meu trabalho. E fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!